Olá, Pimpolhos, tudo bom? Mais uma vez aí, professor Rodrigo Woloski, do Aula D, para uma aulinha de história aí para nós, aula de reforma protestante contra a reforma católica. Pessoal, temos que lembrar que nos séculos XV e XVI nós estamos vivendo lá na Europa um período de transição. Transição da Idade Média, do período medieval, para o período moderno. Séculos XV e XVI estamos ali no auge do mercantilismo, na economia, do absolutismo na política e do renascimento cultural, justamente aí fazendo essa transição do pensamento do homem medievo para o pensamento do homem moderno. E é nesse contexto histórico de absolutismo, mercantilismo e renascimento que nós temos aqui um cisma da Igreja Católica. Cisma, nome bonito para ruptura, divisão. Várias outras religiões cristãs surgiram a partir de uma crise da Igreja Católica nesse período aí do Renascimento, nesse início de Idade Moderna. Então é isso que a gente vai ver. Vem comigo aqui, por favor. A Reforma Protestante. Fatores, me dê motivos para a Reforma ter ocorrido. Turma, presta atenção aqui. Nesse século XVI, que é o século da Reforma Protestante, nós temos o renascimento cultural e comercial, onde a burguesia trouxe para a Europa uma nova forma de ver o mundo. Um mundo onde existe a perspectiva de ascensão social, o materialismo e a ideia do lucro. Ideias não muito aceitas pela Igreja Católica, ainda com um pensamento bem voltado para a Idade Média, bem teocentrista. Muito bem, é nesse período aqui, onde a burguesia está crescendo, que a burguesia teve uma necessidade de adaptar o seu Deus. E é nesse contexto que surgiram outras religiões. E também, titios, nós temos a Igreja Católica em crise, em período já com sérios problemas como corrupção, nós temos a venda de falsas relíquias, o despreparo do clero, ou seja, dos padres, dos bispos, e também a venda, o comércio de indulgências, do perdão. É nessa igreja desse período, tanto quanto corrompida, que parte do clero, de padres, bispos, passaram a protestar. Olha aí, te liga, reforma protestante. Passaram a questionar a Igreja Católica e a pensar mudanças, a pensar numa reforma. Como não deu certo essas mudanças, essa reforma, acabaram promovendo rupturas e fundando novas igrejas cristãs. Atenção, todo católico é cristão, nem todo cristão é católico. Atualmente nós temos o cristão católico, o cristão luterano, anglicano, calvinista, evangélico e aí por diante. Tá, titios? Então te liga aqui nos motivos. É um período de transição de pensamento, onde a burguesia, intelectuais, trouxeram para a Europa uma visão materialista de mundo e também ascensão social e lucro, ideia da lucratividade. Também a Igreja Católica em crise interna, por exemplo, corrupção, despreparo do clero e o comércio de indulgências do perdão, que foi altamente criticado por parte do clero. Certo, tios? Então a gente vai ver aqui as novas religiões que surgiram no século XVI. Nós temos o luteranismo, a primeira delas, do Martinho Lutero, que surgiu lá na Alemanha. Lutero, bispo lá da região da Saxônia, ele questionou em 95 artigos a Igreja Católica, como por exemplo que os 7 sacramentos deveriam ser 2, a interpretação da Bíblia e a Bíblia traduzida para o dialeto local. Nós temos o Lutero questionando o culto aos santos, das relíquias e também, principalmente, a venda, o comércio das indulgências. O Lutero, não conseguindo, junto ao Papa Leão X, modificar a Igreja Católica do seu tempo, ruptura, fundou uma igreja, a luterana, o luteranismo. Certo, tios? Nós também temos o Calvino, fundada por João Calvino em Genebra, se espalhou em vários países da Europa. Além do luteranismo de Lutero, João Calvino, o calvinismo, os anabatistas, fundado pelo Menno Simons, e também com uma revolta de camponeses do Thomas Müntzer. Esses titios aí acabaram por fortalecendo uma igreja reformista mais radical, que são os anabatistas.
E por fim, o anglicanismo, o ângulo da Inglaterra, a Igreja Cristã da Inglaterra. E aqui a curiosidade do rei Henrique VIII, onde esse tio aqui teve as suas ideias espirituais e também material. A espiritual, a religiosa, poder se casar de novo. Não mais com Catarina de Aragão, querendo o divórcio para casar com Ana Bolena. Não conseguindo o divórcio para poder se casar com Ana Bolena, o que o cara fez? Fez a ruptura, rompeu com a Igreja Católica, fundando uma própria religião cristã, a religião dos ingleses, a anglicana. Mas não esquece da motivação material. Todos os bens da Igreja Católica foram confiscados pelo titio Henrique VIII. Certo, turma? Então são as 4 principais igrejas reformistas, ou as protestantes, que surgiram no século XVI. E a novidade aqui é a ideia de ascensão social, a ideia do lucro permitido. Nós temos os 2 sacramentos, por exemplo, ali para o luteranismo. Nós temos a ideia do Lutero que somente a fé salva, não a caridade. A fé é o que salva o homem. E do Calvino nós temos a ideia da predestinação divina e absoluta. Certo? Ao nascer, Deus já te escolheu como o eleito ou o não eleito. O feliz ou o que não está no caminho de Deus. A ideia da predestinação absoluta. Então, alguma das ideias aí. E esses caras aqui, que fundaram essas religiões, traduziram a Bíblia para os dialetos, para as línguas nacionais das suas regiões. Então, tu vai lembrar, num período de crise na Igreja Católica, num período de transição de mentalidade, de pensamento, um homem mais materialista, mais voltado ao comércio, ao lucro. Bom, novas igrejas surgiram nesse contexto aqui. Certo, turma? Mas a Igreja Católica reagiu. E a reação da Igreja Católica nós chamamos de Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Também, queridos, no século XVI. Tá? Aqui na reação da Igreja Católica, nós vamos lembrar da Companhia de Jesus. Os nossos conhecidos, bem ativos no Brasil Colônia, jesuítas. Fundados em 1534 por Inácio de Loyola. Pimpolhos, a Companhia de Jesus tinha uma finalidade: catequizar, doutrinar, aculturar pessoas, povos além da Europa. Se na Europa existiam as guerras religiosas dos protestantes com os católicos, a perda de fiéis da Igreja Católica, bom, os jesuítas vieram para catequizar as Américas, a Ásia, a África. Esse é o contexto aqui. Não esquece da grande presença dos jesuítas no Brasil Colônia. Certo, titios? Também nós temos o Concílio de Trento, um conjunto de reuniões entre 1545 até 1563. Olha o que o senhor colocou aqui, ó, 1963. Já estou lá na Guerra Fria, o senhor já está lá na crise dos mísseis, já estou lá quase na Terceira Guerra Mundial. Não, turma. Olha só, é 1563. Arrumou aí? Depois o senhor arruma aqui. Vem comigo aqui, tá? Nessa reunião de Trento, na cidade da Itália, alguns papas, por exemplo, o Papa Paulo III, discutiram como que a igreja iria reagir. E nesses 18 anos de reuniões, o chamado Concílio de Trento, a Igreja Católica reagiu e discutiu e confirmou algumas coisas, como, por exemplo, o Índex, a lista dos livros proibidos, dos livros e autores proibidos pelo católico. Também, pimpolhos, nós temos que lembrar aqui a reativação, a volta com força enérgica da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, onde a Igreja Católica não só perseguiu, mas também, na época, a Igreja Católica da época não só perseguiu, mas também como fez a repressão contra as novas religiões. A Igreja Católica formulou um livro compilando, reunindo as principais ideias que até hoje existe, chamado Catecismo, reafirmou seus dogmas, por exemplo, os 7 sacramentos, e a Igreja Católica negou as doutrinas reformistas, dizendo que aquilo não vinha de Deus, não era permitido. Porém, pimpolhos, a Igreja permitiu a tradução da Bíblia, mas não a livre interpretação dela. A Igreja Católica também no Concílio de Trento
criou seminários, escolas para deixarem os padres, os clérigos, bem preparados frente às igrejas agora concorrentes dentro do cristianismo europeu. Certo, turma? Então a Igreja Católica reagiu, além da Companhia de Jesus, dessa ordem religiosa, que tinha como objetivo de catequizar povos, aculturar povos. No Concílio de Trento, de 1545 a 1563, a Igreja Católica lançou o Índex, a lista dos livros proibidos, também a volta da Santa Inquisição, criou seminários, o catecismo, certo, turma? Lembrando que a Inquisição funcionou muito bem na Itália, na Espanha e Portugal. E também teve aqui suas manifestações no Brasil. Então a Igreja Católica reagindo, reafirmando suas doutrinas, negando as novas religiões que surgiram lá no século XVI, e a Igreja Católica tratou de reagir com a Companhia de Jesus, os jesuítas e também, titios, com o Concílio de Trento. Certo, turma? Então te liga aí pro Enem ou pros vestibulares do Brasil afora, na reforma, no cisma da Igreja Católica, onde surgiram outras religiões cristãs, e na reação dessa mesma Igreja Católica frente às novas religiões. Certo, turma? Então aqui nós tivemos mais uma aulinha de História Geral para vocês. Até a próxima. Abraço pro pessoal da Zâmbia que manda e-mail aqui para nós. Beijo para vocês, sucesso, forte axé, tchau!